Shabbat Shalom a todos. Bem, sem dúvida é uma alegria imensa, né, estarmos aqui hoje para mais um shiur. E hoje teremos um shiur de 2 parashiot. Mas antes nós vamos fazer uma oração e depois então nós iniciaremos propriamente este shiur. Vamos orar ao Eterno. Senhor nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, queremos te agradecer, Pai querido, nesse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua casa, adorando o Senhor, louvando o Teu nome, e também, Pai, para aprender do Senhor. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, para que compreendamos bem aquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio dessas 2 parashiot. Pai querido, queremos ser transformados pela Tua Torá, queremos fazer mudanças, para nos adequar cada vez mais àquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe neste shiur, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Bem, como mencionei há pouco, esta semana estamos estudando 2 parashiot, que são as parashiotes Ahareimot e Kedoshim. E essas 2 parashiot têm muito a nos ensinar no que concerne o arrependimento, a ética e a santidade. Os sábios costumam dizer que essas 2 parashiotes, ou a partir delas, elas estão dentro de um conjunto de textos de Vaikra, que são chamados de o Código da Santidade. E por que são chamadas assim? Porque justamente dentro desses capítulos, que vai ali até mais ou menos o 27, Hashem se dedica bastante a instruir o povo de Israel sobre o que os torna santos e sobre o que eles devem fazer para se manterem santos diante do Eterno. E, obviamente, quando falamos em santos, nós não estamos querendo aqui nos referir ao conceito moderno de santo, né? Hoje em dia, muitas vezes, quando se fala santo, as pessoas pensam em alguém retirado, isolado de todo mundo, né? Mas, na verdade, nas Escrituras, santo tem a ver mais com separação, no sentido de ser separado das coisas erradas, no sentido de ser diferente, no sentido de se apegar a princípios éticos estabelecidos por Hashem. Portanto, é nesse contexto, ou com esse intuito, que nós vamos fazer esse shiur. E quando nós estudamos essas 2 parashiot, 3 temas se sobressaem, por assim dizer, indiretamente, que é o tema do arrependimento, da ética e da santidade. E junto, esses 3 temas se mostram bastante oportunos para esta época em que nós vivemos. E por que dizemos isso? Porque nós vivemos numa sociedade que, de certo modo, em muitas coisas, é bem parecida com o tempo em que os israelitas receberam estas instruções do Eterno. Naquele tempo, o povo de Israel era cercado por nações que não conhecia Hashem e não praticava a vontade de Hashem. Então era um povo normalmente idólatra, um povo normalmente imoral, um povo que fazia um monte de coisas que não agradava a Hashem. E nós vivemos igualmente numa sociedade em que os princípios da Torá não são seguidos. De modo que a sociedade em que estamos inseridos muitas vezes se torna uma pressão para que nós também adotemos costumes, práticas ou um modo de ver as coisas parecido com esses que estão à nossa volta. Realmente os valores éticos e morais estão sendo cada vez mais desafiados, todos os dias. Mas Hashem aqui nos chama a viver diferente do mundo, nos chama para assumirmos uma postura diferenciada em relação às pessoas do mundo. Hashem nos chama a viver em santidade. Mas o mundo oferece muitas distrações que, se nós não estivermos atentos à Torá, nós podemos facilmente ser enlaçados. E é por esta razão que nós precisamos dar detida atenção à Torá. Por exemplo, a cultura do entretenimento nos bombardeia constantemente com uma série de conteúdos, muitas vezes vazios. Muitas vezes, conteúdos que contrariam os princípios da Torá. Conteúdos que muitas vezes podem até nos influenciar
a assumirmos uma conduta, uma postura, ou até um modo de ver as coisas que não agrada a Hashem. A sociedade nos diz que cada um tem a sua própria verdade e que tudo é relativo e que tudo pode ser adaptado ao bel prazer de cada um. Mas a Torá nos ensina uma coisa diferente, totalmente diferente em relação a isso. A Torá nos ensina que a verdade de Hashem é imutável. Ela é a mesma da época dos israelitas, a mesma da época apostólica e a mesma do nosso tempo, ela não muda. Portanto, Deus nos chama para um padrão mais elevado de vida. Um padrão que realmente esteja de acordo, em conformidade com a vontade de Hashem. Mas qual deve ser a nossa reação, então, quando a gente observa o mundo tentando nos pressionar, tentando nos fazer adotar o modo de pensar e de agir da sociedade? Qual deve ser a nossa reação? Bem, a nossa reação deve ser similar ao que o apóstolo Paulo explicou quando escreveu aos Romanos. No capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo disse o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então notem que o apóstolo nos instrui aqui a não termos uma atitude passiva diante da pressão que o mundo tenta nos fazer para a gente transigir em relação à Torá. Ele diz que a gente deve ter uma reação, e essa reação é não deixar ser moldado pelo mundo. Portanto, isso implica que nós precisamos tomar atitudes contra essas influências que o mundo tenta nos impor. E como fazer isso? Primeiro, renovando a mente. Ou seja, com que nós enchemos a nossa mente? Será que a Torá é aquilo com que enchemos a mente todo dia? Precisamos pensar seriamente nisso, porque às vezes nós damos tempo ou gastamos o nosso tempo com tantas outras coisas que podem realmente encher nossa mente e nos desviar. Por que às vezes surgem dúvidas na mente de alguns? Por que alguns às vezes se afastam do caminho? É porque muitas vezes deixou que coisas contrárias à Torá entrassem em sua mente e criassem raízes. Mas se nós nos ocuparmos com a Torá diariamente, estudando, meditando, como nos orienta Hashem em sua palavra, o Salmo 1 diz o quê? Que é feliz ou bem-aventurado aquele que lê a lei do Senhor dia e noite, e nela medita. Ou seja, veja, dia e noite, constantemente. Então, precisamos priorizar a leitura e o estudo da Torá em nossa vida, para que, de fato, nós tenhamos a mente renovada, como disse o apóstolo. E com a mente renovada e fortalecida, aí sim, disse ele, vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Hashem. Porque se os princípios da Torá estão bem firmes na nossa mente, no nosso coração, quando o mundo tentar nos pressionar ou nos fazer transigir, ou tentar nos fazer crer em coisas que são erradas, um alerta vai surgir na nossa mente. E esse alerta é da Torá, é o Espírito Santo te lembrando do que você aprendeu da Torá sobre tais coisas. E isso é, então, uma barreira que vai nos impedir de transigirmos e de fazermos coisas que poderia não agradar a Hashem. Vamos então começar agora um breve resumo dessas duas parashiotes, para termos uma visão mais clara do que é tratado ali. E no decorrer do nosso shiur nós vamos propriamente adentrar ou nos concentrar em alguns pontos específicos e vamos então esmiuçá-los com mais detalhes. Vamos começar resumindo a Harei Mot, que significa depois da morte. Bem, como todos devem saber, era costume, nos tempos antigos, os livros da Bíblia, eles normalmente recebiam o título baseado nas primeiras palavras ditas, ou escritas ali. Com as parashiotes é a mesma coisa. Então, a Harei Mot vem justamente do versículo inicial, onde em hebraico diz, Vaidaber Adonai el Moshe a Harei Mot shnei bnei Aharon. Ou seja, e falou Adonai a Moshe depois da morte dos dois filhos de Aharon. Aí daí então tirou-se e fez o título da Parashá, a Harei Mot. Ou seja, indicando o que está tratado ali
como já está bem claro, foi após a morte dos filhos de Aharon. E aqui nós temos um dado interessante, que é novo. Lá na Parashá Shemini, quando fala da morte dos filhos de Aharon, fala que eles morreram porque ofereceram fogo estranho, não é isso? E logo na sequência, a Parashá diz que ocorre ali a proibição de tomar vinho antes de oficiar no Mishkan, dando a entender que eles poderiam estar bêbados e por isso ofereceram o fogo estranho. E aqui nós temos mais um detalhe, porque a Parashá diz aqui que eles morreram por se aproximar de Hashem. Mais um detalhe. Então é provável, como dizem alguns sábios, que eles tenham tomado vinho, se embriagado, por isso ofereceram o fogo estranho e devem ter adentrado no Santo dos Santos. E então morreram em função disso. Mas do que trata essa Parashá, Aharei Mot? Bem, ela tem 3 capítulos. E o primeiro capítulo, que é o 16, começa falando ali do Yom Kippur, o dia do perdão, ou o dia da expiação, né? Yom Kippur literalmente quer dizer dia da expiação, mas também é mencionado como dia do perdão em outras partes. E ficou bem popular, conhecido, né, como dia do perdão. E ali estabelece os regulamentos em relação ao Yom Kippur. E o Yom Kippur é um dia muito solene no calendário judaico. Eu estava pesquisando sobre Yom Kippur em preparação para esse shiur, e eu observei alguns rabinos comentando que esse dia é tão solene que normalmente, até judeus que não são muito religiosos, gostam de ir à sinagoga nesse período para participar do Yom Kippur, para fazer o jejum, para buscar o perdão, o arrependimento. Então, realmente é um dia muito solene. E ele é descrito aqui, nessa Parashá, no capítulo 16, do versículo 1 ao 34, onde há muitos detalhes sobre como deveria ser essa celebração. Este capítulo nos mostra que, após a morte, então, dos filhos de Aharon, o Eterno Deus deu instruções bem específicas sobre como deveria ser feito o Yom Kippur. E é daqui que nós vamos extrair o primeiro pilar dos 3 que nós vamos estudar, que é o arrependimento, ética e santidade. Nós vamos observar que para se ter um relacionamento com Hashem, o primeiro passo é o arrependimento. E o Yom Kippur nos ensina muito sobre isso, sobre arrependimento sincero, correção de rumos, para aí sim alcançar o perdão de Hashem. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais na frente desse shiur. Mas falando ainda sobre o Yom Kippur, como era celebrado na época que havia o Mishkan e depois na época que havia o templo de Salomão e depois o segundo templo, nós vemos que Hashem estabeleceu que deveria ser feito alguns sacrifícios específicos para expiação de pecados. E isso deveria ser feito uma vez por ano. Ou seja, o sumo sacerdote apenas uma vez por ano deveria adentrar no Santo dos Santos, né, o Kodesh HaKodashim, para aí sim fazer expiação, primeiro por ele, onde ele oferecia um novilho como sacrifício, por ele e sua família. Também ele oferecia um outro sacrifício, que era um carneiro oferecido pela comunidade, que era ofertado também. E também havia 2 bodes, que eram escolhidos, selecionados. Um bode era oferecido em sacrifício e o outro era enviado ao deserto. Depois, claro, de um ritual, onde ele simbolicamente levava os pecados da comunidade para o deserto. E o sangue desses animais era aspergido também 7 vezes. Primeiro, primeiro ele era aspergido 7 vezes sobre as pontas do altar, do Mishkan, e também lá dentro do Kodesh HaKodashim, no propiciatório, que ficava na tampa da Arca da Aliança. Então havia todo esse ritual, e esse ritual finalizava então com a purificação do próprio Mishkan, do povo e de Arão e seus familiares. E então a partir daí o povo os seus pecados estavam expiados, o povo estava perdoado, e então seguia a vida. Isso era feito uma vez por ano apenas. Já no capítulo 17, nós observamos algumas instruções do Eterno a respeito dos sacrifícios, onde eles deveriam ser feitos, e também sobre o consumo de sangue. E aqui nós temos uma coisa que é bem interessante, que não havia antes do Mishkan.
Antes do Mishkan ser construído, era permitido, às vezes, se fazer altares em outros lugares e oferecer sacrifícios ao Eterno. E o Eterno aceitava. Nós temos exemplos de patriarcas que fizeram isso, como Abraão, outros servos do passado, como Noé e outros. Mas a partir da construção do Mishkan, o Eterno dá aqui uma instrução clara e específica de que a partir daquele ponto, daquele momento da história, os sacrifícios não poderiam mais ser feitos em outro lugar a não ser ali no Mishkan. E nós vamos entender um pouco mais à frente por quê e o que isso tem a ver com a adoração que prestamos hoje a Hashem. Uma outra proibição que tem no capítulo 17 tem a ver com o consumo de sangue. O capítulo enfatiza que o sangue contém a vida do animal e, portanto, não deve ser consumido. O sangue não pode ser consumido. Seria uma tremenda falta de respeito para com a vida ingerir sangue. Em vez disso, o sangue deve ser derramado sobre o chão e enterrado. É por isso que precisamos ter muito cuidado com os alimentos que nós ingerimos, com a carne que comemos, no sentido de que ela deve ser devidamente, o animal, deve ser devidamente sangrado antes de ser consumido, segundo a Torá nos ensina. E o capítulo 18, finalizando a Hareimot, fala-nos a respeito de leis sobre moralidade sexual, santidade do povo, de uma forma geral, estabelecendo limites claros para as relações interpessoais. E ali também tem uma ordem de Deus para Israel, de que Israel não deveria imitar os costumes das nações em volta, especialmente práticas imorais, idólatras e outras. O capítulo apresenta uma lista de proibições em relação, por exemplo, a práticas sexuais. Fala-nos ali, por exemplo, contra o incesto, nas suas mais diferentes formas, que é a relação entre parentes próximos. Fala também contra o adultério, mostrando que relações extraconjugais não são aprovadas por Hashem. E fala também da bestialidade, que é a relação com animais, que também é algo que ali é descrito como algo repugnante para Hashem e que não deve jamais existir no nosso meio. E o interessante em tudo isso é que essas questões são tão importantes e tão, como é que eu posso dizer, são tão sérias, essa é a palavra, são tão sérias para Hashem, que ele não só proibiu tais práticas, mas estabeleceu penas muito duras para quem desobedecesse. Essas práticas, todas elas, são colocadas como pena a morte para o infrator, mostrando o grau de seriedade dessas questões. Portanto, nós precisamos conhecer bem o que Hashem pensa dessas coisas para a gente não praticar tais coisas, jamais. Vamos então agora, propriamente, falar um pouco, já falamos de Hareimot, vamos falar também agora da Parashá Kedoshim. Kedoshim significa santos. Kedoshim é o plural de Kadosh, Kadosh é santo, Kedoshim, santos, plural. E também recebe o nome, esse nome, o título da Parashá, vem justamente também do início dos versículos, onde o Eterno diz: sede santos, porque eu, o Eterno, vosso Deus, sou santo. Daí tirou-se esse título para a Parashá. E ela é muito importante, assim como, claro, todas as outras Parashiot, mas Kedoshim enfatiza muito essa questão da gente imitar Hashem na questão da santidade. Ele é santo e ele exige que seus adoradores sejam também pessoas santas. É claro que nunca, jamais, principalmente enquanto estivermos ainda neste corpo, ou seja, sem a redenção do corpo ainda, que é futura, é claro que nunca vamos ser iguais a Hashem na santidade, jamais. Mas o alvo é ser melhor a cada dia, é ser melhor hoje do que fomos ontem. E a cada dia um passo de cada vez, até chegarmos no tempo da redenção final, onde, como disse Paulo, o nosso corpo será revestido de imortalidade, e aí sim tudo será diferente. Mas até lá nós temos que nos esforçar em seguir esse padrão de santidade, como descrito aqui nessa Parashá. Kedoshim, então, começa ali já no capítulo 19 de Vaikra, e esta Parashá, ou este capítulo 19, na verdade, podemos dizer assim, o coração de Kedoshim,
Porque o capítulo 19 é justamente onde fala dos diversos tipos de conduta que vai refletir santidade. E o que é interessante ali é que a santidade, conforme descrita ali nessa paraxá, ela é evidenciada nas pequenas coisas do dia a dia que fazemos. Por exemplo, logo após o Eterno dizer, sede santos porque eu sou santo, ele diz lá que a gente deve o quê em relação aos pais? Obedecer. Então, obedecer aos pais já começa a evidenciar que você, como filho ou filha, é alguém santo. Para Hashem isso é santidade. Aí depois fala sobre guardar Shabbatot, que é guardar os sábados. É uma outra evidência de que você realmente está se santificando, quando você obedece, quando você tem isso como importante na sua vida. O Shabat é uma festa semanal, por assim dizer. A Escritura, inclusive, fala isso. Quando a gente lê ali a relação das festas na Torá, o Shabat aparece como uma festa semanal. Então, deve ser algo aguardado com entusiasmo durante a semana. E é algo que deve ser celebrado de fato. Que é um momento em que nós lembramos da criação de Hashem. E também é um dia que descansamos e é o dia que a gente reserva com mais afinco para adorar Hashem, para estudar a Torá, para realmente nos conectar mais com Hashem. E isso é evidência de santidade. Depois, o capítulo prossegue mostrando também que ser santo envolve não praticar idolatria, envolve adorar somente o Eterno, envolve amar o próximo, cuidar dos pobres, de suas necessidades, manter uma ilibada conduta moral. Tudo isso é descrito ali no capítulo 19. Portanto, a santidade, no sentido bíblico, no sentido da Torá, ela envolve todos os aspectos da nossa vida. Tudo que fazemos vai evidenciar ou que estamos nos santificando ou que não estamos nos santificando. Por isso que é tão importante a gente conhecer e viver a Torá. E o capítulo 20, ele conclui a Parashá Kedoshim, e ali é muito interessante esse capítulo, é uma boa conclusão para essa Parashá, porque ele vai relatar novamente os mandamentos, e agora colocando as sentenças para cada um. Ou seja, se alguém falhasse em algum deles, qual deveria ser o que se deveria fazer com essa pessoa, qual deveria ser a consequência. Então, o capítulo 20 vai destacando. Por exemplo, adultério, morte. Sexo entre pessoas do mesmo gênero, morte. E aí vai, mostrando a seriedade das questões ali. E era muito importante que Hashem fosse bem duro nesse momento, porque o povo de Israel estava saindo de um ambiente totalmente fora do padrão divino. Eles estavam saindo do Egito, onde era o quê? Um povo idólatra, um povo imoral. Inclusive há relatos de que os próprios faraós casavam-se com parentes, irmãos, irmãs, etc. Então, era um povo que estava totalmente fora do padrão de Deus. Era importante, então, que Hashem desse leis, mas também fosse bem duro para o povo entender e mudar a cultura na sua mente. Porque se Hashem fosse muito leve aqui, provavelmente a mudança demoraria muito mais, ou talvez nem acontecesse. Então Hashem foi muito duro para que houvesse logo uma mudança de pensamento ali dentro do povo, e o povo de fato viesse a assumir uma postura como Hashem queria, que era um proceder de santidade enquanto o adoravam. Bem, mas o que podemos aprender dessas duas parashiot? Quais são as lições que nós podemos aplicar na nossa vida hoje? É isso que nós vamos falar agora. Vamos começar com o pilar do arrependimento. Como eu mencionei no início, nós podemos apreender dessas duas parashiot 3 pilares fundamentais para a adoração verdadeira a Hashem. Esses pilares começam, primeiro, com o arrependimento. O primeiro passo para uma relação próxima com Hashem é reconhecer os nossos deslizes. Se uma pessoa não tem humildade para se quebrantar e reconhecer suas fraquezas, dificilmente ela vai conseguir alcançar o perdão de Hashem.
É preciso reconhecer o seu próprio erro. E é aí que entra a questão do Yom Kippur. É uma provisão incrível o Yom Kippur. É claro que os princípios relacionados ao Yom Kippur não se aplicam apenas nessa data do Yom Kippur, mas em todo o ano. Mas Yom Kippur nos ensina que é preciso, em certos momentos, a gente refletir sobre como estamos levando a vida. É importante a gente analisar o nosso proceder e ver onde estamos falhando e corrigi-lo. Mas para corrigi-lo a gente precisa arrependimento. Precisa se arrepender, precisa realmente ter a contrição do coração, aquele remorso de olhar e de repente pensar, puxa vida, eu pequei, realmente, falhei. E aí, sim, quando o nosso coração chega nesse nível de reconhecimento, aí é o momento de buscar o perdão de Hashem. Conforme a gente vai observar, é o que as Escrituras de fato nos ensina. Porém, sobre essa questão do perdão, eu quero mencionar uma coisa que é uma prática comum hoje, na forma moderna de se celebrar o Yom Kippur. Hoje não temos mais o templo, então a gente celebra de um pouco diferente, né? A gente não faz aqueles sacrifícios, etc. Mas uma prática comum e que é muito boa, que se convencionou fazer nessa época de Yom Kippur, já um pouco antes do dia de Yom Kippur, é procurar nos reconciliar com aqueles que a gente possa ter durante o ano feito algo, né, uma briga, enfim, alguma coisa que gerou um atrito. É comum a gente primeiro ir a essas pessoas, se reconciliar, pedir perdão se tiver errado, ou talvez até esperar que o outro também peça perdão se quem errou foi o outro. Isso é uma prática muito comum. E os nossos sábios ensinam que fazer isso, buscar a reconciliação e o perdão para com o nosso próximo, é algo que Hashem vê e nos abençoa por isso. Eu vou contar agora uma historinha que está no Zohar, um livro da literatura judaica muito importante. Esse livro conta uma história sobre o Rabi Abba, e diz assim: certa vez Rabi Abba viu uma cobra venenosa se aproximando de um homem que dormia sobre um monte de terra. Ela já estava prestes a dar o bote quando um galho caiu bem em cima dela e a matou. Assim que o homem acordou e se afastou de lá, o monte de terra sobre o qual ele estava dormindo desabou e um precipício tomou seu lugar. E mais uma vez, nada de mal aconteceu com ele. Ele foi salvo pela segunda vez. Então o Rabi Abba chegou a esse homem, com muito interesse, e perguntou: por favor, conte-me o seu segredo. Não é para qualquer um que acontecem 2 milagres seguidos. O homem então respondeu: nunca em toda a minha vida eu deixei de perdoar alguém que tenha me ofendido. E quando alguém me fez algo de mal, sempre procurei fazer-lhe ainda mais o bem. Rabi Abba, então, muito emocionado, disse: esse homem é mais elevado que o justo Yosef. Yosef perdoou seus irmãos, mas esse homem perdoa até os estranhos. Essa história de Zohar está ali para ilustrar que Hashem está atento a tudo que fazemos. E quando somos bondosos e perdoadores, Hashem nos abençoa, nos protege, nos guarda, como uma bênção por nós termos agido de forma perdoadora. Porém, buscar o perdão dos outros não é só uma questão para se obter bênçãos ou benesses da parte do Eterno. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que há algo muito mais importante ainda que deve nos motivar a ser perdoadores. E quem ensinou isso foi o nosso Mashiach Yeshua. Do que eu estou falando? Eu gostaria agora que os irmãos abrissem suas Bíblias aqui no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler um ensino de Yeshua que fala justamente da importância de sermos pessoas perdoadoras. E aí nós vamos compreender um pouco mais sobre essa questão do Yom Kippur, de buscar o perdão. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim, Marcos capítulo 11,
versículos 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Então, olha que coisa forte que o nosso Mashiach ensinou. Ele disse aqui que o perdão de Deus está condicionado ao perdão que damos aos outros. Olha, foi Jesus, Yeshua, quem disse isso. O perdão de Deus está condicionado ao perdão que damos aos outros. Portanto, essa é a principal razão para nós sermos perdoadores. Eu sei que às vezes as pessoas cometem coisas terríveis contra nós. Eu sei que às vezes as pessoas fazem o mal de verdade e não é fácil perdoar, às vezes. Entretanto, nós precisamos pensar que nós queremos ter com Hashem um relacionamento próximo e achegado, como de um filho para com um pai, ou uma filha para com seu pai. Mas para isso nós temos que ter esta característica de ser perdoadores, principalmente no que tange aos nossos irmãos na congregação. Será que os nossos irmãos também não erram contra nós? Ou nós não erramos contra os outros? Erramos muitas vezes. Às vezes falamos algo irrefletido, que magoa uma pessoa e às vezes nem nos apercebemos. Ou às vezes deixamos escapar uma fofoca e alguém fica sabendo e se magoa, se machuca. Então, precisamos procurar essas pessoas e resolver as questões. Precisamos perdoar e ser perdoados, para que, quando buscarmos o perdão de Hashem, nós também alcancemos de Hashem o seu perdão. E Yom Kippur nos ajuda exatamente nesse ponto, nos ensina exatamente isso. E para ilustrar ainda a importância disso, eu vou contar agora uma parábola, que ilustra a importância de perdoar. A parábola do mercador que perdoava. Em uma cidade movimentada, onde comerciantes negociavam desde o amanhecer, vivia um homem chamado Ben Yosef. Ele era um simples mercador, dono de uma pequena loja de tecidos. Sua vida era marcada por dificuldades. Mas ele se distinguia por uma qualidade rara, ele era perdoador. Certa vez, um jovem aprendiz derrubou um rolo de seda muito caro no chão sujo da rua. O tecido, antes valioso, ficou inutilizável. O rapaz, trêmulo, implorou por perdão. Ben Yosef olhou nos olhos do menino e disse: Filho, o tecido pode ser perdido, mas um coração não. Vá em paz. A notícia se espalhou e, ao longo dos anos, muitos vieram a ele em busca de perdão. Pessoas que haviam mentido para ele, clientes que haviam sido desonestos com ele, até mesmo vizinhos que haviam falado mal dele. E ele perdoava bondosamente a todos. Mas havia uma sombra na vida de Ben Yosef. Ele devia uma quantia imensa ao governador da cidade, um homem implacável e conhecido por sua dureza. A dívida era antiga, resultado de tempos muito difíceis pelos quais Ben Yosef havia passado. E ele sabia que jamais poderia pagar. Então, um certo dia, guardas vieram buscá-lo. Arrastaram-no até o palácio do governador da cidade, onde ele foi lançado aos pés daquele homem poderoso. E então o homem disse: Hoje exige-se o pagamento da tua dívida. Ben Yosef então prostrou-se e disse: Senhor, eu não tenho como pagar. Tudo o que eu tenho é minha palavra. O homem olhou para Ben Yosef com desprezo, mas antes que pudesse dar a sua sentença, um de seus conselheiros se aproximou e cochichou aos seus ouvidos: Senhor, este é Ben Yosef, um homem que é conhecido por ser bondoso e perdoador a todos. Até os seus servos falam bem dele. Dizem que nunca guarda rancor e está sempre pronto a ajudar os necessitados. O senhor, o governador da cidade, então franziu a testa e olhou para Ben Yosef com um novo olhar.
E então, após um longo silêncio, ele se levantou e disse: se tu, mesmo tendo tão pouco, perdoaste tantos que te deviam, como posso eu não perdoar você, já que tenho muito? Diante de todos, ele rasgou a escritura da dívida e ordenou que Ben-Iosef fosse libertado. Ben-Iosef, então, mal podia acreditar. Ele se levantou com lágrimas nos olhos e partiu, agradecendo ao Eterno no coração, reconhecendo que o perdão que oferecemos sempre volta para nós de alguma maneira. E assim ele continuou espalhando não apenas tecidos, mas também esperança, como um homem perdoador e gentil. Irmãos, é exatamente assim que o Eterno faz conosco. A nossa dívida com o Eterno é imensa. Nós nascemos em pecado, nascemos destituídos da glória de Hashem. Ainda assim, quando há arrependimento genuíno, Hashem nos aceita bondosamente, como se nunca tivéssemos pecado. Diz a Escritura que Ele nos perdoa e até esquece o que fizemos no passado. Que Deus maravilhoso é Hashem. Portanto, procuremos o perdão. Perdoar aos outros, ser perdoado. E com certeza Hashem irá nos perdoar também. Mas em Yom Kippur nós temos também uma outra coisa feita, uma outra exigência precisa ser cumprida. E aí nós vamos entender um pouco sobre a questão agora do arrependimento. Em Yom Kippur nós somos orientados a jejuar 25 horas. Não é isso? Um jejum de 25 horas. Só que lá em Vaikra 16, quando ordena esse jejum, lá usa uma palavra que mostra que não se trata apenas de abster de comida. O jejum de Yom Kippur, se for somente a questão de abster-se de comida e bebida, não tem valor nenhum, se não tiver a correta motivação do porquê se está fazendo isso. Lá em Vaikra 16, 29, eu vou ler aqui o texto onde há essa ordenança para a gente poder entender um pouco do que é esse jejum e como ele se relaciona hoje com a nossa vida. Capítulo 16, versículo 29, diz assim, lá de Vaikra: este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Aqui na minha tradução está humilhar, né? O termo humilhar, humilharão, se humilharão. Mas a palavra hebraica ali para humilhar-se é te'anu, derivada do verbo aná, que significa afligir, humilhar, ou submeter-se. Então vejam que o que Hashem está pedindo aqui não é só se abster propriamente de alimentos e bebidas. Esse jejum teria como objetivo nos afligir a alma. A ideia é nos quebrantar. Essa é a ideia desse jejum. Nos quebrantar. Portanto, esse termo, que é um chamado ao jejum, tem a finalidade de nos afligir, de nos fazer renunciar com humildade diante do Eterno ao nosso próprio ego. No contexto de Yom Kippur, essa aflição ocasionada pelo jejum não se refere apenas à abstinência de comida e bebida, mas a um estado de arrependimento profundo, em que a pessoa analisa a sua própria vida durante esse momento de jejum. Ela reconhece os seus delitos, as suas falhas, ela tem remorso porque ela não queria fazer, mas fez devido à imperfeição. E aí sim, ela está com o espírito pronto para obter de Hashem o perdão. Por isso que é tão importante o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno não é só saber ou ter na consciência que fizemos algo errado. Mas é além disso, além de reconhecer o erro, é tomar medidas também para abandonar o erro, não repeti-lo. Isso mostra ou demonstra arrependimento genuíno. E eu gostaria de ler 2 versículos agora que enfatiza exatamente este ponto. Primeiro é Provérbios 28, 13.
Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios 28, 13. Veja a orientação que Hashem nos fala aqui a respeito da confissão. Ou seja, agora que nós estamos com o espírito quebrantado, realmente arrependidos, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Provérbios 28, 13. Olha o que diz. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, acho que os irmãos estão entendendo bem como a dinâmica do Yom Kippur é tão importante para o perdão de Hashem. Então, nós jejuamos, nós nos quebrantamos, nós reconhecemos nossas falhas e agora precisamos confessá-las diante de Hashem. Precisamos derramar o coração para Hashem. E então, diz aqui, o texto aqui nos garante que se nós confessarmos, encontraremos misericórdia. Então notem que são vários passos que nós precisamos dar. É reconhecer o erro, abandonar o erro e é confessar o erro. Confessar a quem? A Hashem. É claro que isso não impede de, às vezes, nós conversarmos com alguém. Às vezes a pessoa quer desabafar com alguém e a Escritura nos ensina que isso também é possível. Paulo, por exemplo, orientou que em certas circunstâncias a pessoa deve procurar, por exemplo, a liderança da congregação para desabafar se está passando por alguma questão. Mas o ponto é que quando se trata de obter perdão, é a Hashem que você vai. É a Ele que você confessa, mas depois de estar realmente arrependido. Depois de realmente ter feito mudanças, ou se determinado a mudar. Aí Hashem perdoa. E nós vemos isso aqui claramente. É claro que, ainda assim, mesmo fazendo tudo isso, vai ter ocasiões que a gente vai ainda errar de novo. E aí o passo se repete. Temos que, de novo, ter um espírito contrito, realmente arrependido, criar meios para abandonar o erro e confessar a Hashem. Nós sabemos que vamos pecar de novo porque a própria Escritura nos ensina assim. 1 João 1, 9, ali o apóstolo Yohanan, ele diz o que ali? Ele diz que se alguém diz que não tem pecado, está enganando a si mesmo. Ele diz lá. Mas aí, ele continua falando que se nós confessarmos os nossos pecados, Hashem é fiel e justo para nos perdoar. Então, é um processo que deve sempre se repetir. Até estarmos no Olam Rabá, passarmos pelo processo de ter um corpo transformado e não mais pecarmos, porque isso vai chegar. Mas enquanto esse tempo não chega, nós precisamos estar repetindo esse processo. E assim, Hashem nos perdoa em nome de Yeshua, que é por meio dele que obtemos o perdão de pecados. Agora vamos falar sobre o segundo pilar da adoração verdadeira, o segundo pilar que nos leva realmente a uma vida de santificação, como estamos vendo nessas duas parashot, que é o padrão ético. Arrependimento. Pouco cabelo, né? Já viu. Bem, o primeiro arrependimento já vimos. Agora vamos falar de ética. A ética nada mais é do que um conjunto de princípios e ordenanças de Hashem que visa nos dar uma direção sobre o caminho a tomar. Podemos comparar como placas de sinalização de trânsito. Muitas vezes nós vamos para certos lugares, viajamos, às vezes nem conhecemos o lugar, não sabemos como chegar, mas só nos guiando pelas placas a gente chega no destino. Isso já aconteceu muito comigo, de viajar para um lugar, não saber bem o caminho, mas pelas placas eu consegui chegar lá. Ou então hoje, se você não usa propriamente as placas, o GPS ajuda muito, né? Então, os princípios éticos da Torá são como essas placas que vai nos guiando no caminho certo que Hashem quer que nós sigamos, para que nós alcancemos o final de tudo, que é o Olam Rabá,
onde viveremos para sempre com Hashem. Então, nós precisamos conhecer e viver essa ética da Torá. E Vaikra 17 nos fala realmente sobre isso. A adoração verdadeira tem um padrão ético estabelecido por Deus que precisa ser seguido. Como assim? Bem, desde os tempos antigos, Hashem estabeleceu um padrão para aqueles que queriam se aproximar dele. Nunca foi da forma que a pessoa quer fazer, tem que ser da forma como Hashem quer. Lembram-se, por exemplo, de Caim e Abel? Ambos ofereceram sacrifícios a Hashem, mas Hashem só aceitou o de Abel. Porque somente Abel fez da forma como Hashem queria. Ou seja, a adoração, para ser aceitável, precisa ser do modo como Hashem determina. Não é como as pessoas querem. E nós vemos isso aqui, em Vaikra 17, quando Hashem determina que a adoração deve ser feita apenas no Mishkan e da forma como ele orientou. Ou seja, os povos adoravam de várias maneiras, mas não era aceitável a Hashem. Era somente no Mishkan, seguindo as orientações que ele estabeleceu. Somente dessa forma ele aceitaria. Hoje esse princípio, meus queridos irmãos e irmãs, continua válido tanto quanto naquele tempo. Não podemos adorar a Deus de forma superficial, sem entendimento, sem compromisso, baseado apenas na emoção de qualquer maneira. A verdadeira adoração exige entrega total e obediência aos mandamentos de Hashem. Sem isso, não é uma adoração verdadeira. E nós vemos isso claramente na Escritura, em várias partes. Por exemplo, Yohanan 4:23 nos fala do relato ali da conversa de Yeshua com a samaritana. E a samaritana apresentou algumas dúvidas. Ela disse, olha, vocês dizem que nossos antepassados adoram nesse monte, o Monte Gerizim, mas vocês dizem que é em Jerusalém, e aí? Em outras palavras, ela queria saber. Então Yeshua disse algo muito interessante. Lá no Evangelho de João 4, 23 e 24, ele disse, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando a tais para o adorarem. Então, percebam o que Yeshua disse ali. Primeiro, ele disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Se ele fala de verdadeiros, quer dizer que existem falsos também. E ele disse mais, que o Pai está procurando quem? Adoradores verdadeiros. Mas o que caracteriza um adorador verdadeiro? Ele disse ali, é aquele que adora o Pai em espírito e verdade. Então são duas coisas. Primeiro, a adoração no espírito envolve, como eu mencionei há pouco, a contrição do espírito. Aquela sinceridade realmente de buscar Hashem. Precisa ser motivado realmente pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas só isso não basta, você precisa também adicionar a isso a verdade. E a verdade é o quê? O que é a verdade? O Messias. E essa verdade é refletida em tudo o que ele ensinou. Portanto, quando a gente segue, de fato, o Mashiach, obedecendo aos mandamentos das Escrituras, nós podemos dizer que estamos adorando realmente em espírito e em verdade. E as Escrituras falam isso em outros lugares também. Por exemplo, Apocalipse 12, versículo 17. Eu quero ler mais esse versículo aqui, que o nosso tempo já está avançando e nós ainda temos mais um ponto a tratar. Então, eu quero ler apenas mais este versículo, neste ponto aqui onde estamos falando sobre ética. E veja o que diz aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Diz-nos assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência,
Vejam esse detalhe agora. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, ou Yeshua. Perceberam? Então veja que é duas coisas que precisam estar associadas na vida daquele que é um adorador verdadeiro. É o testemunho de Yeshua, ou seja, crer que Yeshua é o Mashiach, porque se você não crê, se a pessoa não crê, não alcançou a salvação ainda. Mas precisa adicionar a isso a obediência aos mandamentos, para que sigamos um proceder ético que agrada a Hashem. Hashem nos deu um monte de mandamentos, não foi só para que a gente tenha conhecimento intelectual sobre um monte de coisas, não. É para ser vivido, é para ser aplicado, é para ser praticado. E esses mandamentos são um conjunto que nos faz ser éticos diante de Hashem. E isso agrada a Hashem. Isso nos coloca no caminho a trilhar, que vai nos levar realmente, por fim, ao nosso destino final no Olam Rabá. Agora, para concluir o nosso shiur, eu vou falar sobre o terceiro pilar da adoração verdadeira, que é a santidade como um modo de vida. Veja o detalhe, a santidade como um modo de vida, não como algo ocasional, não como uma coisinha que se faz aqui e não se faz mais, mas como um modo de vida. Ou seja, a santidade na adoração verdadeira precisa ser realmente um pilar, precisa estar envolvido em tudo o que fazemos. Exatamente tudo o que fazemos. Isso é que é ter a santidade como um modo de vida. Em Vaikra, no capítulo 18 e no 19, ou seja, no capítulo final da Parashá Haremot e no primeiro de Kedoshim, o Eterno nos dá ali uma lista de coisas para se fazer, para se praticar, que é o que vai nos manter, o que vai evidenciar essa santidade. E aqui nós precisamos ler alguns versículos para a gente poder relembrar ali. Eu sei que a maioria dos irmãos, ou se não todos, devem ter lido em casa bem todos esses versículos, mas eu gostaria de relembrar aqui para a gente poder entender bem o que vamos comentar agora. Vamos ler aqui no capítulo 18, versículo 1 a 5. Hashem disse assim para Moisés: Disse o Senhor a Moshe: Diga o seguinte aos israelitas: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Veja que Hashem aqui é bem imperativo na declaração. Ele não dá aqui nenhuma margem para a gente pensar que é condicional obedecer. Não. O decreto é obedeça. Porque se assim o fizer, você vai viver por esses decretos. Ou seja, obedecer a Hashem resulta em vida. Resulta em bênçãos. Certa vez o apóstolo Paulo, quando ele falou lá do mandamento sobre obedecer pai e mãe, né? Ele fala, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e perdures por longo tempo na terra. Ou seja, os mandamentos têm sempre uma bênção atrelada a ele. Quando a gente obedece, Hashem nos presenteia com alguma coisa, com bênçãos, com paz, com alegria, etc, etc e etc. Porque Hashem assim o quis fazer. É como nós, como pais, fazemos com os nossos filhos, se pensarmos bem direitinho. O que a gente faz quando nossos filhos se comportam bem? Normalmente a gente agrada, né, com alguma coisa, dá um presente diferente ou especial, alguma coisa que a criança estava pedindo. De um certo modo, Hashem, ele age assim conosco. Ele é um pai que se importa, por isso ele nos dá mandamentos para evitar que a gente se perca no caminho, mas ao mesmo tempo ele também quer nos agraciar com bênçãos, com muitas formas de bênçãos, porque ele é um pai amoroso.
Mas cabe a nós, como filhos, nos submetermos a Ele, obedecermos aos seus decretos, porque isso vai evidenciar que estamos vivendo em santidade, como Ele disse que é para sermos santos, filhos dele, santos. É isso que Ele quer. Isso significa, então, que nós não devemos nos conformar com o mundo e com o modo do mundo ver as coisas. Porque o mundo hoje se desviou totalmente dos princípios da Torá. Houve um tempo que o Ocidente era muito influenciado pela Torá. Muitos países elaboraram suas leis baseadas nos princípios da Torá. Isso é fato, isso está na história. Se os irmãos estudarem, vão observar isso. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos princípios, muitas leis que são idênticas a muitos princípios da Torá. Porém, a sociedade foi se desviando cada vez mais. E hoje, existem leis sendo criadas, muitas vezes, para desfazer essas outras leis. Quer ver um exemplo? Aqui no Brasil, até mais ou menos a década de 70, mais ou menos, havia uma lei que dizia que era crime um homem adulterar. Estava na lei, era crime. Traía a esposa, dava prisão, multa, etc, etc, etc. Mas depois mudaram essa lei. Hoje já não existe mais essa lei. Hoje a sociedade já vê isso meio que de forma corriqueira. Isso mostra o quê? Que a humanidade tem cada vez mais se desviado ao longo do tempo. E é justamente por causa desse desvio, e que foi predito na Escritura, inclusive, porque o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias os homens passariam de mal a pior, desencaminhando e sendo desencaminhados. Então é o que nós estamos vendo, é a palavra se cumprindo. E o mundo tenta nos pressionar para viver assim também. Mas nós não podemos ceder. Como pessoas que têm o pilar da santidade como o terceiro pilar da adoração verdadeira, nós não podemos ceder. Nós temos que nos manter firmes do lado de Hashem, do lado da Torá, procurando viver, procurando aplicar tudo o que nós aprendemos da Torá, obedecendo aos mandamentos, guardando os mandamentos, mas, obviamente, não se trata só de obedecer um conjunto de regras, não é essa a ideia por trás dos mandamentos. A ideia é desenvolvermos um modo de vida santo para Hashem. Então, a obediência vai ser uma consequência do nosso relacionamento com Hashem. Porque quando a gente realmente ama alguém, a gente faz as coisas que essa pessoa pede, não porque tememos uma punição, mas é porque a gente ama, a gente quer agradar. Com Hashem é a mesma coisa. Temos que ter esse relacionamento achegado com Hashem, como de um filho ou filha para com seu pai, e queremos obedecê-lo, não com medo de que um dia ele vá nos punir. Não, não é isso. Mas é porque nós o amamos, é porque nós sabemos que ele é digno e merecedor da nossa obediência. Ele é digno e merecedor que nós cumpramos com aquilo que ele pede na Torá. Porque fazer isso realmente evidenciará o nosso viver em santidade. E então, finalizando, Vaikra 19 vai descrever uma série de coisas que nós precisamos ter cuidado. Ali fala, por exemplo, sobre idolatria. E alguém pode dizer assim, hoje quase ninguém pratica idolatria. Raramente você vê alguém se curvando diante de um ídolo, exceto talvez em alguns países como a Índia, né, onde a idolatria é muito comum. Mas isso é um engano, meus queridos. Porque a idolatria assume diversas formas. Talvez hoje, aqui no Brasil, talvez por termos uma outra mentalidade, dificilmente você vai ver realmente alguém se curvando diante de um ídolo, diante de uma imagem onde é considerado um Deus, exceto em alguns movimentos, né, que não preciso citar o nome. Mas mesmo dentre nós, a idolatria pode aparecer e nós podemos ser enlaçados se não estivermos atentos aos princípios da Torá. Por exemplo, o que os irmãos achariam de uma pessoa que vai a um túmulo de alguém famoso e reza para aquela pessoa? Não seria uma forma de idolatria, ainda que sutil?
Mas isto existe no nosso meio. Existem pessoas que idolatram grandes rabinos do passado. Claro, foram homens sábios, óbvio. Aprendemos muito com os escritos deles. Mas será que colocá-los nesse pedestal é algo que não está ultrapassando os limites? Quem já ouviu falar aqui, por exemplo, de Lag BaOmer? Acho que alguns já sabem, né, desse festival que tem anualmente. Muitos vão aos túmulos de alguns famosos rabinos, rezam para eles, deixam bilhetinhos pedindo bênçãos. Não é como ir a um ídolo e pedir bênçãos e pedir benesses. Então precisamos ter cuidado, porque às vezes a idolatria surge de forma muito sutil. Às vezes a gente acha que está apenas honrando alguém, e na verdade estamos indo além de apenas honrar alguém. Então precisamos ter muito cuidado com isso. A idolatria também surge, por exemplo, no culto moderno ao dinheiro. Obviamente não é errado ser rico, ter riquezas, buscar ter uma vida melhor, isso não é errado. A Bíblia está repleta de exemplos de homens de Deus que obtiveram essas bênçãos de Hashem. Abraão é um, Salomão era outro, homens ricos que serviram a Hashem. Mas quando a busca por riqueza se torna nossa prioridade acima da fé e dos valores espirituais, é aí que o dinheiro passa a ser um Deus. Ou seja, aí a gente não guarda mais Shabat, porque eu preciso vender alguma coisa, enfim, eu estou sempre buscando dinheiro. Eu não tenho mais tempo para a Torá, eu não tenho mais tempo para a família, eu só penso em dinheiro, dinheiro, dinheiro. 24 horas, dinheiro. Aí o dinheiro pode se tornar um Deus, um ídolo. E aí estaríamos violando os princípios de Kedoshim quando fala contra a idolatria. Dentre outros pontos. É claro que cada irmão, cada irmã aqui precisa avaliar, né, propriamente a vida. Não cabe a ninguém ficar realmente ditando as regras, mas cabe a Hashem ditar as regras. Então, é na Torá que nós temos que buscar a nossa orientação, para ver o que estamos fazendo, para ver se estamos fazendo corretamente e se estamos agradando a Hashem. Kedoshim também fala sobre a santidade, envolve também cuidar dos pobres e necessitados. Sabe? Ou seja, a santidade aqui é algo ativo na nossa vida, não é algo passivo. Não é uma coisa que você recebeu uma graça especial e ficou em você e você se tornou santo. Não é isso. A santidade envolve viver uma vida em todos os aspectos de acordo com o que Hashem determina. E ali em Kedoshim, no capítulo 19, versículo de Vaikra, versículo 9 e 10, fala exatamente disso. Cuidar dos pobres e necessitados. Principalmente, aí Paulo vai dizer, né? Principalmente os aparentados conosco na fé. Ou seja, a nossa prioridade é com nossos irmãos. É claro que vamos ajudar outros também, mas primeiro nossos irmãos. Se os nossos irmãos estão passando por dificuldade, é a eles que nós temos que ajudar. E isso também é uma evidência de um viver santo, quando a gente se preocupa, quando a gente ajuda realmente. Isso é amar o próximo, isso é ser santo também. Portanto, para a gente concluir, ao longo deste shiur, mergulhamos em 3 pilares essenciais da fé. Arrependimento, ética e santidade. O arrependimento não é apenas um ato momentâneo, mas um processo contínuo de retorno ao Criador, que a gente poderia chamar de teshuvá. Está sempre voltando. Errou? Não desista. Procure corrigir, busque perdão e vai alcançar. A ética molda nossas relações e a nossa postura diante da vida. Ser um adorador do eterno ético significa viver em justiça, integridade e compaixão. Não é só seguir regras, mas envolve expressar o amor de Deus em nossas ações diárias, demonstrando um viver ético responsável de acordo com a Torá. E, acima de tudo, somos chamados à santidade, porque, como vimos lá em Kedoshim, em Vaikra 19, Hashem disse: sede santos, porque eu, o eterno vosso Deus, sou santo. E santidade não é, volto a frisar,
não é um status, não é alcançar uma espécie de iluminação e ficar para você. Santidade não é isso. Santidade envolve um modo de vida. É refletir em tudo que fazemos a vontade de Hashem. Isso é ser santo, isso é ser separado. E é esse tipo de santidade que Hashem nos orienta a termos. Portanto, que possamos viver cada dia com essa consciência de que, como verdadeiros adoradores, nós precisamos buscar o arrependimento, um viver ético e a santidade para com Hashem. Amém?